Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um caso interessante que aconteceu na Escócia em 1979. O caso aconteceu com um engenheiro florestal chamado Robert Taylor. Ele é conhecido como o caso Robert Taylor ou caso Livingstone. É um caso muito interessante, eu vou trazer para vocês aqui as peculiaridades dele logo da sequência. Então, bora lá. Em 9 de setembro de 1979, próximo de Livingstone, em West Lothian, na Escócia, ocorreu um caso ufológico bizarro. Robert Taylor, então engenheiro florestal, deparou-se com objetos pairando acima do solo. Ele foi perseguido por esses objetos e o que aconteceu com ele vocês não vão acreditar. Naquele dia, o Robert Taylor, ele tinha 16 anos de experiência na época no Livingstone Development Corporation e partiu de sua casa, em Lothian, às 10 horas da manhã, em uma van do departamento florestal para inspecionar árvores jovens no norte da cidade, próximo à rodovia M8. Incapaz de avançar com a van até o final do caminho devido à densidade das árvores, né? O caminho de mata fechada, o veículo não acessava, então ele tinha que deixar a beira de uma estrada e continuar a pé. Nesse dia especificamente, o Taylor, ele estava acompanhado com o cão dele. Ele realizava essas atividades junto com o cachorro dele. O Taylor caminhou o restante do trajeto por volta das 10h15, virou uma esquina num caminho que tinha na floresta, cerca de 100 metros da estrada, e quando se deparou com uma visão realmente estranha. Diante dele tinha um objeto arredondado com um apêndice, como se fosse uma borda, né? Uma saeta no meio dele. Parecia uma plataforma, como se uma plataforma desse a volta no objeto, como se fosse uma varanda ao redor de uma casa, sabe? Como se fosse uma plataforma, assim, mas grande o suficiente para uma pessoa andar por ela. Ele deu uma entrevista para o Journal of Transient Aerial Phenomena e ele falou que realmente parecia uma plataforma circular. No início, os objetos menores não estavam visíveis, segundo ele. O objeto maior pairava acima do solo, imóvel e silencioso. Era cinza escuro, com uma textura semelhante à de uma lixa, e ocasionalmente ele ficava transparente, provavelmente para poder se camuflar ali aos olhos, né, de curiosos, inclusive do Taylor. Segundo o Taylor, o objeto, né, essa nave, ela foi estimada em 6 metros de diâmetro. O Taylor relatou que ficou surpreso e observou o objeto. Ficou quieto ali, calado, só observando, né, aquela coisa fora do comum. E nesse momento, 2 pequenos objetos aparentemente emergiram da parte de baixo do objeto maior e voaram na direção dele. Eles tinham a mesma cor, né, cinza escuro e meio aquela textura, como se fosse uma lixa ali do objeto maior. Mas uma peculiaridade é que elas possuíam alguns apêndices, né? Como se fossem umas antenas saindo para fora dele, como se fosse um Sputnik, né? Para ficar mais fácil de imaginar. Esses objetos eles giravam horizontalmente e emitiam um som de batida quando as suas perninhas batiam no chão, né? Essas hastes batiam no chão. Ao alcançá-lo, cada um desses objetos prendeu-se à perna das calças do Taylor, abaixo dos bolsos laterais, como se fosse assim na altura da coxa, digamos assim. Travaram nas pernas dele e o puxaram em direção ao objeto maior. Nesse momento, Taylor sentiu que ficava sufocado por um cheiro muito forte, que segundo ele era um cheiro compatível, né? Comparava ali a cheiro de lona de freio de automóvel queimada, que ele associou esse cheiro dessas duas coisas que se conectaram com ele ali, né? E o Taylor percebeu que estava sendo arrastado para frente e suas botas raspavam pelo chão, né?
Então ele sentiu que estava sendo literalmente arrastado ali, puxado, e seu pé estava marcando o chão, digamos assim, né? O bico do sapato estava raspando no chão. Momentos depois ele ficou inconsciente e caiu no chão. Quando o Taylor recuperou a consciência, esses objetos haviam desaparecido, mas o seu cachorro estava do lado dele. E ele tentou falar com o cão, mas ele viu que estava sem voz, ele não conseguia falar no momento. Tentou ficar de pé e suas pernas não respondiam. Então, segundo ele, ele rastejou aproximadamente pelos 90 metros de volta na trilha que ele veio em direção à van. E em seguida ele foi entre rastejar, engatinhar e cambalear os restantes 430 metros até a van dele. Então ele tinha ali uns 600 metros de deslocamento de onde ele estava. Na van, ele tentou contato com o quartel-general dele, através do rádio bidirecional que ele tinha, mas ele não conseguia falar. Então não adiantou nada ele tentar fazer contato pelo rádio. Então o Taylor tentou andar com a van, né, dar ré, mas acabou saindo da estrada e praticamente atolou ela, digamos assim, não conseguiu sair com ela. Então, ele usou vários atalhos que ele conhecia ali na região, né, através das matas e campos, e caminhou por quase 2 quilômetros até chegar na sua casa, chegando lá às 11h30. Durante essa caminhada, sua voz voltou ao normal. Ao ver o estado de seu marido quando ele chegou em casa, a senhora Taylor presumiu que ele havia sido atacado e pegou o telefone para ligar para a polícia. Mas Taylor segurou a mão dela, né, deteve ali e fez com que ela ligasse para o Dr. Malcolm Drummond, que é o chefe do departamento florestal, né, era o superior dele. Drummond foi imediatamente ali para a residência do Taylor e pegou o Taylor, colocou no carro e levou de volta ao local onde ele tinha tido o encontro. Segundo o senhor Malcolm, né, chegando no local eles encontraram estranhos buracos no chão que Taylor disse que não estavam lá antes daquela manhã, né? O Taylor já esteve naquela área várias vezes fazendo levantamento das árvores ali, nunca viu essas marcas anômalas ali no chão. A senhora Taylor notou alguns rasgos inexplicáveis em suas calças, nas áreas onde ele afirma que os objetos estavam presos à sua perna. O Sr. Taylor foi posteriormente examinado pelo médico, que encontrou apenas um arranhão no queixo e na coxa. O Taylor, ele chegou no final de semana para fazer o raio-x, só que o raio-x só era realizado durante a semana. Então, se ele não tinha nada, nenhum inchaço na cabeça, dor de cabeça, nada assim, então ele voltou para casa, sem fazer o exame. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Abaixo eu vou ler um trecho aqui que foram retirados do jornal o Journal of Transient Aerial Phenomena, com a permissão do Taylor, né? Abre aspas. As marcas no solo eram de dois tipos. Do primeiro, haviam 2 trilhos isolados do tipo escada, com cerca de 2,5 metros de comprimento, a mesma distância entre elas, como se fosse Imaginem um trilho, uma marca feita por uma esteira de tanque de guerra, né? Que tem aqueles frisos, e ele deixa uma sequência de marcas por onde ele passa ali, e elas são equidistantes ali, né? Elas têm a mesma distância uma da outra. Que eram cerca de 2,5 metros ali de marca de comprimento ali, que foi identificada a posterior, né? Devia ter entre 2 e 3 centímetros de largura e profundidade e cerca de 30 centímetros de comprimento, né? Como se fosse uma régua de 30 centímetros, que ela tinha ali 2 de largura por 2 de profundidade. A área é uma área de gramado, e entre cada degrauzinho desse foi uniformemente achatado, mas não tão profundamente quanto os degraus que estavam marcados lá. Então, os rastros que tinham sido marcados pareciam ser impressões feitas por um objeto pesado, e as reentrâncias desse objeto estavam apenas na grama e elas não alteraram o perfil do solo ali sobre a grama. Então, fizeram a análise do solo, mas não tinha nenhuma alteração ali. Então, realmente, essas marcas no solo e na grama, elas identificaram que algum objeto grande, com muito peso, estava naquele local.
No segundo lugar ali, haviam 40 buracos ao redor dos trilhos, e todos esses buracos tinham terra fresca e eram cônicos, em uma largura máxima de cerca de 10 centímetros. A análise posterior também, uma característica notável foi o fato de que a direção do ângulo dos furos era consistente sempre e sempre alinhada com o próximo furo da linha. Então era como se fosse literalmente um conjunto de buracos que seguia no sentido horário, enquanto o outro segue no sentido anti-horário. Era algum objeto grande que ele estava fazendo um movimento ali, que esse movimento ele era todo ele fazia sentido, de acordo com uma marca fazia sentido, ela correspondia à outra, digamos assim. Nenhuma grama foi queimada, segundo a análise. As marcas foram medidas e registradas pela polícia local no mesmo dia, e a área foi cercada pelo departamento florestal. As marcas foram fotografadas na época por Lester Sutherland, que era amigo de um dos membros do departamento florestal, e no dia seguinte por um dos investigadores. Como parte da investigação policial, as calças do Sr. Taylor também foram enviadas para exame forense, mas isso muitos anos antes das técnicas modernas de DNA, de modo que a análise se concentrou em como o dano havia sido causado. A perícia da polícia diz que as calças pareciam ter sido danificadas por algo que as prendia e se movia. Então essas bolas, né, conectaram na perna dele, provavelmente elas estavam ou girando, ou fazendo movimento que resultou no rasgo na calça dele. Atualmente as calças estão na posse de um ufólogo chamado Malcolm Robinson, que tem investigado diversos incidentes naquela região ali da Escócia. E ele disse que eram calças de sarja azul da polícia, e o tipo de rasgo delas não aconteceu quando o Sr. Taylor rastejou no chão. Ou seja, o fato dele se ele tivesse deitado no chão e rastejando, ele não conseguiria rasgar a calça com o formato, né, que foi feito ali. Aí vem assim para aquela explicaçãozinha cética, né? Teve um médico muito qualificado na época que sugeriu que o Robert tinha sofrido de meningite e tinha tido um ataque isolado de epilepsia do lobo frontal que causou alucinações. Olha que teoria forçada, né, gente? E outra teoria é que ele sofreu um mini infarto e foi exposto a substâncias químicas nocivas. Esse é um negócio muito complicado, cara. Entendi. É muito triste, mas infelizmente o Robert faleceu em 2007 e ele nunca alterou a sua história. Desde a primeira vez que ele contou a história, ele sempre repetiu ela diversas vezes ali de forma idêntica. No ano de 2018, o Conselho de West Lothian ergueu uma trilha em Dashmont para quem quisesse seguir os passos feitos por ele. Então tem a Dashmont, o UFO Trail, lá na região agora em West Lothian. Então você pode realizar o mesmo trajeto que o Robert Taylor fez, sabe? Então uma pessoa que acredita que poderia ter encontrado um OVNI genuíno é o Sr. Robinson, que ele é autor e fundador da Strange Phenomena Investigations, e visitou a cena com Robert no dia seguinte. E ele falou ao The Scotsman, um jornal, em 2012, ele disse que cerca de 95% dos avistamentos de OVNIs têm uma solução natural, mas é para a minoria de 5% que estamos tentando fornecer respostas. Eu estava lá no dia seguinte, vi marcas e conheci o Bob. É o apelido de Robert, né? Que me pareceu um cavalheiro muito sensato e racional, que não queria nenhuma publicidade ao qual foi lançado. Ele nunca alterou sua história, e até o dia da sua morte, que infelizmente chegou em 2007, ele disse: até o fim dos tempos eu vou dizer a mesma coisa do que eu vi. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, galera, esse foi o caso do Robert Taylor, né, um engenheiro florestal. E é mais um caso que ele é muito pouco explorado, né, muito pouco falado, divulgado. Mais uma vez eu peguei esse texto lá no site do OVNIologia, que é um outro canal, assim como o Fenômeno, né, que tem um arcabouço muito legal, tem casos muito interessantes lá. Recomendo demais vocês acessarem, pesquisarem, estudarem por lá também. Vou deixar o link na descrição.
E quero saber de vocês, o que vocês acharam desse caso? Já conheciam? Já ouviram falar? Faltou algum detalhe? E eu aguardo o feedback de vocês, caso vocês queiram interagir sobre este caso lá no Instagram. Convido vocês também para o grupo de apoiadores no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na bio. Então, os apoiadores têm desconto na loja de camisas e sempre tem muitas dicas, né, ufológicas de filmes, séries. Um grupo bem animado, bem humorado, né? Pessoas muito queridas lá. Então fica a dica aí pra vocês e a gente se vê em breve, beleza? Valeu!